Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Continuando com as nossas reflexões em tempos de pandemia, na parábola dos credores e devedores, Jesus vem a reafirmar o primeiro mandamento de Moisés, evidenciando o seu caráter divino. Entretanto, o mestre tinha uma missão ainda mais principal: apresentar a doutrina do amor, razão pela qual precisava desconstruir a imagem de Deus que até então prevalecia entre os judeus. Qual era a imagem que eles tinham naquela época de Deus? O Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, inclemente para com os infiéis, tirânico e impiedoso, que se fazia amado pela força e pelo medo, que lançava pragas e maldições, que mandava matar aqueles cujas ideias fossem diferentes. Jesus entendeu a necessidade da prática do amor. Aliás, não entendeu, estendeu a necessidade da prática do amor ao próximo, porém com a mesma intensidade com que o homem deveria amar a si próprio. A lei mosaica, até então em vigor, ressurge fiel à sua essência nessa nova interpretação de Jesus, mas com uma nova concepção. Jesus prega que o fundamental é amar. Fundamental é amar. E aumenta esse conceito quando afirma que devemos ter amor também ao próximo, independente do grau de parentesco. Ao próximo, porque na verdade nós somos todos irmãos, então todos nós somos parentes uns dos outros, na concepção divina. Mas calma, o mestre não nos pediu para sair pelo mundo abraçando os nossos inimigos, os nossos desafetos, com a mesma intensidade com que enlaçamos os nossos entes queridos. Ele sabia que isso é impossível para nós ainda, que não amamos incondicionalmente, O Evangelho, ele nos diz, em seu capítulo 11, justamente como amar o próximo. Dá uma olhadinha lá, capítulo 11. Dizem que Chico Xavier cobrava muito esse amor aos seus auxiliares mais diretos. O próprio Paulo de Tarso, dizia que conhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E não ligava isso à caridade material, nem mesmo à caridade espiritual. O médium lá de Uberaba, ele falava muito da importância do sorriso acolhedor, do abraço fraterno e do olhar sereno. Ele não falava tanto de fazer, de prática de caridade, de doar alimentos e não sei o que. Não. Ele falava do sorriso acolhedor, do abraço, e também de endereçar a todos que nos procuram um olhar sereno. Hoje santa, a Madre Teresa de Calcutá escreveu em uma de suas cartas que o segundo propósito de sua vida era o de tornar-se uma apóstola da alegria. Pensamento que já havia sido expresso por um outro espírito luminar no passado, Santa Teresinha do Menino Jesus, como os católicos a definem, a chamam, aliás, quando ela disse que o coração é meu, pode sofrer, o rosto é do meu irmão, deve sorrir. Então, um olhar verdadeiramente piedoso para os que dividem conosco o caminho já é uma forma eficiente de amar, e é uma forma extraordinária. Por que Jesus mandou que amássemos a Deus e ao próximo? Por que Jesus fez isso? Porque quando o amor se manifesta em todas as nossas atitudes, damos um grande passo rumo ao progresso moral, à tão buscada reforma íntima, que é o nosso passaporte para o reino de Deus. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12. E amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, consiste na mais pura expressão da caridade, porque esta atitude resume todos os deveres do homem para com o próximo. Está lá no Evangelho, capítulo 11, item 4, nosso Evangelho. Muitos anos se passaram desde que recebemos esta orientação.
Só que ainda é preciso de nossa parte muito esforço para praticá-la. Até entendemos, mas praticar já é uma outra história. Então, até quando, ou melhor, até quanto nós precisamos amar? O mestre nos coloca uma medida. Se você perguntasse, tivesse a oportunidade de perguntar a Jesus, Jesus, até quanto eu devo amar o meu próximo? E ele disse, como a ti mesmo. Simples, né? Jesus era muito simples e direto. E ele nos lança a parábola do homem que devia 10.000 talentos e foi perdoado, e que logo a seguir encontrou-se com um companheiro que lhe devia muito menos, entretanto não o conseguiu perdoar. Então, quais são as nossas maiores dificuldades no relacionamento com o próximo? Certamente o mau humor e a grosseria com que muitas vezes tratamos o semelhante. Porém, para essas coisas nós sempre temos uma desculpa, né? Ou nós estamos cansados, a nossa cabeça está cheia de problemas, eu estou estressado, e aí eu acabo tratando mal as pessoas que me procuram. E aí eu não consigo perdoar. Kardec, lá no item 4, se não me engano, ele nos diz que devemos ter indulgência e benevolência para com o próximo. E evitar o mau humor e a grosseria nos faria evitar muitos obstáculos nas nossas relações. Obstáculos esses que dificultam a nossa convivência com as pessoas. Portanto, para concluir esse nosso pequeno estudo, essa nossa pequena reflexão, cada criatura precisa conhecer a si próprio para que possamos aprender a lidar, a conviver e a amar. Jesus nos mandou amar o próximo porque cada criatura nos traz oportunidades de renovação. O Chico Xavier, quando lhe perguntavam a respeito da madrasta que tanto o castigou, ele agradecia a Deus porque ela lhe estava dando a oportunidade do perdão e do amor incondicional. Olha que coisa fantástica, né? Então, na simplicidade do cotidiano, momento a momento, nós recebemos o convite para a nossa melhoria. Cá para nós, vale a pena tentar. Muita paz.